Pessoal, segundo vídeo, em um total de 5, para eu responder lá as características que o extremado de direita da Noruega nos fez, tá bom? Aqui vai ser sobre a miscigenação, serão 2 vídeos, um é muito pouco para falar o que eu acho, de maneira que a gente vai fazer miscigenação parte 1, miscigenação parte 2. Mas antes, deixa eu fazer 2 observações. A primeira em relação à palavra miscigenação. Nós somos um país miscigenado, segundo a professora Lígia da Veiga, geneticista da USP, que está fazendo o trabalho de mapeamento do genoma brasileiro. Ela deu uma entrevista, é interessante, aí o canal no YouTube é DW e o título é o DNA do Brasil. Eu aconselho você a assistir. Segundo essa geneticista, apesar dela não ter terminado ainda o trabalho dela, mas segundo ela, a gente já pode quase dizer que nós somos o país mais miscigenado do mundo. Não tem ninguém mais miscigenado que nós brasileiros. Só que o problema da palavra miscigenado é uma palavra técnica, lá da biologia, que designa o casamento, né, entre pessoas de etnias diferentes, gerando populações miscigenadas. Por exemplo, foi o que aconteceu no Brasil, branco com negro, negro com o índio com o branco, tá certo? Eu não vou dar minha opinião do ponto de vista biológico, já disse porque eu não entendo. Mas o que eu vou fazer aqui agora é uma análise sociológica das consequências da miscigenação. Isso eu vou. Mas para isso você vai me permitir eu criar uma expressão para que você entenda o que eu vou falar várias vezes durante o vídeo. A expressão é miscigenação cultural. É a mistura de diferentes culturas. O que é que pode gerar, tá bom? Então eu vou mostrar para você que a miscigenação cultural, na esmagadora maioria das vezes, produz progresso, sofisticação, aprimoramento, avanços. E eu vou começar com um exemplo da minha área. Não se preocupe não vou exigir nada, nenhum conhecimento matemático de você, tá bom? Pode ficar despreocupado, não precisa começar a escorrer o suor aqui de medo não. Vamos lá. A matemática, hoje já se sabe que a matemática da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, ela foi muitíssimo mais desenvolvida, não é nem muito, é muitíssimo, no superlativo, muitíssimo mais desenvolvida que a matemática do Egito. Porque os caras já sabiam resolver equações de 3º grau. Essa história de você pegar um círculo e dividir em 360 partes iguais, isso veio de lá, dos sumérios, a grande civilização lá daquela região. O teorema de Pitágoras, você lembra disso da escola? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Aqueles caras da Mesopotâmia já conheciam isso há 1500 anos antes dos gregos. Eles não conheciam, é claro, com o nome de teorema de Pitágoras, né? Da escola pitagórica. Mas eles já tinham uma aplicação prática na área de construção civil com o teorema de Pitágoras. Por que a matemática mesopotâmica foi muitíssimo mais desenvolvida, isso é um fato, do que a matemática egípcia? A maioria dos historiadores, a maioria acredita esse fato, ao detalhe daquela região ter sido palco de várias conquistas sucessivas, o que não aconteceu no Egito. Então você, não nessa ordem aqui agora, que eu não me lembro da ordem, mas você teve hititas, caldeus, acadianos, babilônios, sumérios, amoritas, você teve lá zilhões e zilhões de povos que iam conquistando absorvendo todo o conhecimento. No caso aqui do exemplo matemático, eles absorviam, eles aprimoravam, aí depois vinha outro povo, já dominava aquele outro povo, ia incorporando conhecimento, ia se aprimorando, se desenvolvendo, daqui a pouco vem o outro povo. E olha aí você, tá vendo o aprimoramento? Porque qual foi a consequência? Uma matemática muitíssimo mais desenvolvida. Quer dar um pulinho, vamos um pouco mais recente aqui, no mundo da gente, no início do século XX, vamos falar dos Estados Unidos. Em termos de economia mundial, era uma economia periférica, insignificante. Foi o que eles fizeram. Eles se tornaram, naquela época, o país que mais recebeu imigrantes no mundo, foram eles. E
Qual foi a consequência dessa miscigenação cultural? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 2 gerações talvez depois, eles já eram a maior economia do planeta, continua até hoje, e a maior potência militar do planeta continua até hoje. Graças a quê? Graças à força da inovação, à força da criatividade, à força do imigrante, com suas diversas e múltiplas inteligências em diversas áreas. Olha aí a miscigenação cultural produzindo o progresso. Quem não gosta muito disso é o pessoal da extrema-direita. O pessoal da extrema-direita não gosta. Aliás, não gosta não, eles odeiam esse negócio de mistura. Seja lá qual for, cultural, étnica, não importa. Cara, quer ver? Vamos aqui pro Brasil, vou dar um exemplo que eu gosto muito. Vamos lá, vamos falar do samba. Início do século XX, era considerado contravenção penal. Até a década de 30, uma pessoa que fosse flagrada na rua com instrumentos de samba era presa, sabe por quê? Por vadiagem. Samba. Você sabia disso? Hoje, cara, nós temos quem no Brasil? Um cara chamado Paulinho da Viola. Cultuado, incensado, louvado, admirado, elogiado por intelectuais, tanto da esquerda quanto da direita, Paulinho da Viola. O apelido do cara é a elegância do samba. Eu particularmente sou fã de carteirinha de Paulinho da Viola. Sambista, carioca, ainda está vivo ainda. Tomara que viva mais 300 anos para produzir coisa bonita pra gente. Olha só você, quer continuar na música? Vamos continuar na música. Olha só, na década de 60 do século passado, o cenário musical norte-americano foi chacoalhado, sofreu um tsunami com um estilo musical brasileiro, a bossa nova. Nós temos grupos de rock aqui no Brasil, cantores de MPB do norte ao sul do Brasil, que alguns deles fazem até mais sucesso lá fora do que aqui. Olha só, nós temos 2 bandas de rock, não sei se você sabe disso, fazem mais sucesso lá na Europa do que aqui, Angra e Sepultura. Eu preciso então dizer que a miscigenação foi positiva do ponto de vista cultural pra gente? Cara, a culinária, você tem um país continental que sofreu influência de vários povos. A culinária de vários povos chegaram aqui, foi o que aconteceu. O brasileiro deu o toque, aquele toque especial, né? Ou você acha que quando você vai aqui no Brasil, em um restaurante chinês, tu tá comendo exatamente igual que aquele pessoal lá da China come? É claro que não. Então a culinária da Amazonas, riquíssima, é diferente da culinária do Nordeste, onde eu vivo, que por sua vez já é diferente da culinária do Centro-Oeste, que por sua vez já é diferente, levemente diferente da culinária do Sul do Brasil, caramba, do Sudeste. Cara, um país com uma culinária continental. Cara, a língua da gente, essa aí não precisa nem falar. Então, pô, miscigenação cultural por miscigenação cultural, se o extremado-direito estava querendo ofender, cara, ele perdeu o tempo dele, porque eu tenho muito orgulho da música da gente, da nossa cultura, que foi fruto da miscigenação cultural. Então, eu não acho, sinceramente, que a miscigenação cultural é prejudicial, é nefasto. Muito pelo contrário, eu acabei de citar para você exemplos, tá bom? Mas tem um porém. Existem determinados locais hoje do planeta Terra onde a miscigenação cultural provoca desconforto. E que se eu fosse habitante desse país, eu também me sentiria desconfortável. Mas aí eu deixo para contar para você isso lá no vídeo parte 2. Até lá, vai me ver lá, viu?